fazer só uma introdução e uma apresentação rápida aqui para o pessoal que está entrando nesse bate-papo. Então, os clientes, alguns colaboradores aí da equipe da SKZ. A gente convidou hoje 2 amigos meus aí, 2 grandes advogados que nos apoiam aqui também em alguns assuntos da SKZ e também a gente apoia eles em alguns assuntos contábeis aí. Então, Dr. Marco Aurélio que também, e o Dr. Luiz Fernando, eles são sócios lá da Costa e Garcia Advogados e podem fazer uma breve apresentação, um pouquinho, se querem se apresentar e vamos para o assunto que a gente vai discutir hoje, um pouco de contratos, um pouco das consequências e alertas aí para que todos possam acompanhar nessa época aí tão difícil aí para a gente, né? Perfeito, Márcio. Bom, eu sou o Marco, além de grande fã do Márcio, triatleta, pai de família, contador. Eu também sou advogada, eu sou junto com o Luiz Costa. A gente montou o Costa Garcia Advogados, que é um escritório voltado a direito empresarial, com foco em startups e novos negócios. A gente vem atuando já há um bom tempo juntos, vem sendo uma parceria muito boa. A gente atende da startup ao corporate, a gente se foca mais em algumas questões, né? Então, tributos não são exatamente a nossa especialidade, mas a gente dá um palpite ou outro. Mas a gente abrange direito empresarial, trata desses novos negócios e está aí junto com o Márcio no ecossistema da WeWork. A gente estava lá esses dias, inclusive, apesar de tudo. E vai ser um grande prazer conversar com vocês. Muito bom. Luiz? Pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Eu faço as palavras do Marcos a minha, e a gente está sempre junto, né? E vamos tentar aqui resolver várias dúvidas que o pessoal tenha, que a gente puder ajudar para a gente enfrentar e fazer a nossa parte nessa crise aí do Covid, e que também está virando uma crise política, né? Pelas decisões que ocorreram hoje também do ex-ministro agora Moro, e esse problema político a gente está enfrentando no Brasil. E quais são essas consequências que a gente vai ter, né? E a gente vai estar esperando nos contratos no Brasil, com referência a tudo que está acontecendo. Sim, pois é. Hoje uma grande surpresa, uma grande notícia aí, uma surpresa, né? Vamos ver o que vem pela frente aí também. Dos contratos, o que vocês estão enxergando aí nesse período? Quais são os detalhes aí, os alertas que podem surgir nesse período? Se me permite, ontem eu estava conversando sobre isso, inclusive, o contrato é o grande mecanismo que você tem de defesa desse tipo de situação inesperada ou fora do usual, né? O contrato é justamente o que garante que o que você combinou lá atrás não seja caro agora, ou seja, o combinado não é caro, que as coisas sejam cumpridas. Muita gente fala, o direito tem dificuldade em trabalhar com tempos tão excepcionais, o direito tem dificuldade em trabalhar com a pandemia. Parte disso é verdade, né? Nem todas as nossas instituições jurídicas são muito bem adequadas a essa nova realidade que a gente está vivendo. Do outro lado, tem coisas muito antigas que serviram em situações muito mais excepcionais do que uma pandemia, acreditem, e elas são um mecanismo de proteção. E aí, justamente o que eu disse, o contrato é o que te protege, é o que faz com que o que você combinou não seja difícil. Se está difícil, você pode renegociar, mas você é obrigado a cumprir o que tinha sido feito. Veio agora uma explosão de decisões sobre, particularmente em direito do consumidor, que te permitiriam não cumprir contratos, que te permitiriam diferir prazo, e tem grandes decisões que me deixam um pouco preocupado, porque o direito ele já embutia mecanismos de defesa contra situações excepcionais. Não é necessário toda vez lançar mão de um novo mecanismo para se proteger dessas situações. É a minha reflexão inicial. Sim, com certeza. E uma das coisas que a gente tem que começar a olhar nos contratos é a forma que ele está sendo feito, né?
a gente tentar trazer os contratos à realidade dos negociantes. Muitas vezes, o grande problema dos contratos é que eles não vêm com essa realidade. Eles vêm com padrões, que é utilizado no dia a dia empresarial, mas ele não consegue ver uma determinada realidade daquele empresário, daquela pessoa que está acontecendo. E qual que é o problema disso? Você vai entregar isso na mão de um juiz, de um terceiro, que não está entendendo o que está acontecendo naquela realidade. Isso pode modificar totalmente a vida da empresa. Então, assim, os contratos eles têm que ser bem feitos, eles têm que ser vistos numa questão que o que pode acontecer lá na frente, e se isso acontecer, como que a gente pode enxergar. Então, hoje é um momento, na verdade, uma obrigação da gente até renegociar os contratos para a gente tentar adaptar com essa nova realidade. Então, a gente não pode pensar um contrato como uma algema, e sim como uma forma de liberdade, de você contratar e de você reaver as questões. E se a gente conseguir resolver isso nas negociações, a gente acredita que nós teremos decisões muito melhores, porque se você entregar isso na mão dos juízes, que eles já têm uma visão um pouco mais fechada na questão do contrato como regra, aquilo que está no contrato, não aquilo que está acontecendo, a gente pode ter algumas decisões equivocadas. Por exemplo, está tendo algumas decisões referente a aluguéis. Eles já estão colocando pela metade os aluguéis, ou até menos, ou suspendendo o pagamento. Isso tem que ser renegociado, porque além de ter um impacto econômico no setor imobiliário, você também tem muita gente que vive apenas de aluguel, é a única renda dela. Então, essas manifestações de autoridade dentro de determinada função, quando você não entende tudo aquilo que está acontecendo e você cria contratos padrões, você acaba trazendo expectativas frustrantes para as partes. Então, é um momento assim de você renegociar, um momento do diálogo, e um diálogo bem feito dentro do contrato. Ah, sim, bem apontado. A gente tem percebido em vários casos de clientes as renegociações, né? Todas as empresas aí estão buscando renegociar esses combinados, né, com os fornecedores e até mesmo com os clientes. Bem, um bom ponto aí para se atentar. E quais assim podia dar algum exemplo prático assim do que já vocês têm acompanhado, né, nesse período? Você diz um exemplo de renegociação de contrato? Sim. A gente vinha acompanhando alguns exemplos disso. Não me recordo nenhum que seja tão recente, para ser honesto. Eu precisaria refletir um pouco. Tá. Esse que é o grande problema. A questão da renegociação, ela não está ocorrendo. O que está ocorrendo, na verdade, são postergações, Márcio. Por exemplo, vou citar um exemplo que a gente já está no dia a dia, que é a própria Work. A Work, conversando com alguns membros, ela está tentando, por exemplo, pegar essas prestações, que seria o FII, né, mensal lá, o parecido ao aluguel, né? Uhum. E ao invés de você pagar agora em abril, você estaria pagando em setembro e outubro, que a gente já imagina que já vai estar mais ou menos normalizado, né? O pessoal vai estar todo mundo trabalhando, e você pagaria esse aluguel lá na frente. O que eles estão tentando fazer é pegar essas prestações, como está acontecendo com muitos tributos, e passar para frente, como forma de não perder aquele cliente, que ele possa estar utilizando, né? Mesmo que ele não esteja utilizando o espaço físico dela. Isso está acontecendo muito, mas a maioria dos casos, o que está sendo o grande problema das pessoas? Eles não estão querendo negociar, eles estão indo imediatamente na justiça. Então, isso está trazendo efeitos que talvez sejam negativos e precipitados. Agora, o que, por exemplo, a Work fez, talvez não seja o melhor caminho, e nem para a pessoa que está fazendo isso, porque você não está utilizando daquele bem, e ao mesmo tempo você está pagando por ele lá na frente. Hoje você não está gastando nada, mas lá na frente você vai pagar o dobro sobre isso. Então, será que seria a melhor forma de fazer? Então, por isso que tem que ser negociado de acordo com a necessidade das duas partes, né? No fundo, um pouco a gente já está perdendo por conta da crise, né? Isso é inevitável. O que a gente tem que tentar fazer é o perder menos possível, mas continuar o relacionamento, porque o relacionamento ele é importante. Então, eu preciso, por exemplo, da SKZ como sempre meu parceiro trabalhando comigo, tomando conta da minha contabilidade. Eu não posso simplesmente falar e parar, eu posso falar o seguinte: eu estou com esse problema, como que a gente pode chegar?
qual que é a sua necessidade, essa é a minha. Vamos tentar chegar e vamos criar um plano aqui, porque o contrato, ele além dele te dar segurança, ele também é um mapa de como as coisas devem ser seguidas, né? Ele é uma trilha. Você fazendo isso, a chance de dar errado é bem menor ou inexistente, e a chance de você chegar ao final dessa trilha, achar e conseguir aquilo que você deseja, ela é muito maior. Perfeito. Porque são cenários aí inesperados, né, que acho que nenhum contrato lá atrás previa um fato como esse que está acontecendo. Acho que em qualquer campo, né, a gente tem visto aí até em eventos esportivos, em companhia aérea, em todos os segmentos tem esse inesperado que não era previsto em contrato nenhum, né? Então, acho que é um bom momento para reavaliar aí os contratos. Se me permite uma reflexão um pouco mais longa, eu falei sobre os institutos serem antigos, né? Então, o direito tem duas formas básicas de lidar com esses tempos, contratualmente, nesses tempos mais, não sei como classificar, mas mais obscuros, para começar a conversa, assim dizer. Ou a prestação, o que você se comprometeu no contrato, se torna completamente impossível, como é, por exemplo, o caso, talvez de um show que fosse acontecer no meio da pandemia, se tornou impossível, você não pode fazer, tem um decreto do governador do estado falando que isso não pode acontecer. Imaginemos assim. Nesse caso, o direito ele dá uma consequência bem clara, o contrato se resolve. E se isso, ou seja, ele se encerra de pleno direito. Se isso aconteceu sem que nenhuma parte fosse culpada, não tem nada que uma parte deva para outra. O segundo tipo de mecanismo que o direito traz são os mecanismos de reajuste do contrato para sobreviver a essas situações excepcionais, como, por exemplo, é o caso que a gente conversou bastante, eu e o Luiz, sobre a Smart Fit. A impossibilidade da Smart Fit de prestar serviço ela é só temporária. As pessoas não vão nunca mais ir para a academia só porque teve a pandemia de Covid, elas só não podem ir agora. Nesse caso, o direito tem mecanismos não muito eficientes, que precisam ser melhorados, para que você possa suspender o pagamento por um tempo, para que você pague no futuro, ou para que você, e essa nossa postura, nem pague. Mas eu ressalto isso, e eu falei que a digressão era um pouco mais longa, é porque nada disso é novo. A impossibilidade a resolução do contrato por impossibilidade superveniente, me desculpe todo esse juridiquês, a primeira hipótese, quando o contrato não pode mais ser cumprido, é o Instituto do Direito Romano. É quando tinha uma guerra lá e a colheita não podia mais acontecer. E o segundo caso é o Instituto do Direito Francês, século XIX, com a primeira guerra lá, se não me engano, em 1830, França e Alemanha. Ou seja, a gente imagina que tudo é muito novo, porque, querendo ou não, a nossa visão ela é um pouco centrada na realidade. Mas o direito tem os mecanismos. E a renegociação é uma terceira via, né? Porque ela é a via consensual, voluntária, é a via que você não precisa que venha a lei de cima e altere a relação das partes. Essa é a minha reflexão, de que existiam soluções, apesar disso, estão sendo feitas medidas provisórias, estão sendo feitas novas leis, à torta e à direita, tentando regular situações como, por exemplo, o aluguel. Tem gente vivendo na mesma casa e aí você paga metade do aluguel. Do ponto de vista jurídico, não faria sentido, se você continua prestando contrato. Do ponto de vista econômico, aí são outros 500 completamente distintos, porque eu vejo sentido econômico em você abater o pagamento, por exemplo, do aluguel para a habitação própria. Então, tem 1000 temas, é super interessante, compactuo com o que o Luiz disse em muitas coisas. Mas a gente tem que separar o que faz sentido jurídico e o que faz sentido econômico. Porque quase tudo que está acontecendo, talvez, e eu não sou economista, faça sentido econômico. Mas do ponto de vista jurídico, a gente tinha mecanismos, a gente estaria preparado, mas fizeram disso uma grande bagunça. Sim, exatamente. Só fazendo um final do adendo também, e o que o pessoal também está começando a olhar é o seguinte: como que eu posso, e foi até uma discussão ontem em outra live que estávamos, como que a gente pode fazer? Se a gente tem que mudar o nosso negócio, né? A gente tem que pivotar, né?
Por exemplo, a gente estava comentando, né, e pegando esse gancho no show que o Marco falou, como que está acontecendo, né? Esses artistas que até então iriam para algum determinado show começaram a fazer as lives. Inclusive, por coincidência, por exemplo, segunda, na verdade, live do Gustavo Lima caiu no mesmo dia que ele iria fazer um show em Minas, né? Eu tinha um amigo que ia nesse show, tinha comprado ingresso. Então, o que eles poderiam talvez fazer na questão da pessoa que vai entregar o show e com o Gustavo Lima? Poderiam talvez renegociar no termo de contrato, em fazer uma live apenas para as pessoas que compraram aqueles ingressos, de um valor com certeza menor, porque você já não vai ter mais aqueles custos de estrutura, né, da mesma forma, e que a pessoa ainda conseguiria ter o acesso a ter o show do Gustavo Lima. Não é a mesma coisa? Não, mas você está adaptado à realidade. Poderia ser uma questão boa. Eu não sei se eles chegaram até essa conversa, mas seria uma melhor forma do que agora eu tenho que pegar todo esse dinheiro e voltar para todo mundo que comprou meu ingresso do show. Talvez eu fiz vários contratos com o pessoal que vai vender bebida, comida, às vezes tem algum parque de diversão, dependendo do tipo de show que vai ter, e aí isso eu vou ter que desmontar vários contratos. A depender, eu consigo regular algumas coisas que eu posso ainda atrair essa pessoa. Então, assim, a gente tem que tentar não tomar medidas precipitadas para a gente não gerar mais caos e conflito do que já decorrente desse coronavírus. Então, a gente tem que tentar amenizar as coisas. Então, o contrato, ele pode possibilitar esses mecanismos, né? E a gente também tem esse ponto jurídico, mas a gente tenta trazer, apesar de não ser economista, né, uma visão um pouco de direito e economia, porque a gente não vê que um anula o outro, tudo complementa, né? Contabilidade, direito, economia, finanças, são tudo matérias que vão andar junto e elas vão trazer a melhor solução para o ser humano viver bem. Então, a gente tem que tentar, assim, unir ideias para trazer melhores experiências para as pessoas. Perfeito, eu acho que é complementar, sim, tudo se complementa, né? Acho que tem vários pontos de vista e vários aspectos a serem analisados aí diante de cada situação mesmo, cada contrato, né? Falando no nosso tema aqui. Vou convidar também o Adalberto aqui para ele poder compartilhar aqui. Tudo bem, Adalberto? Oi, Márcio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Luiz. Obrigado, viu, por compartilhar aí o tempo de vocês, né? São grandes amigos nossos aqui, especialistas aí do direito na área de contratos, na área de startup, né? É um prazer para a gente, né, desfrutar aí do conhecimento de vocês. Muito obrigado, tá? E o que o Márcio comentou, né, concluindo a fala do Luiz, é importante mesmo a gente pensar sempre no contexto geral. Como o Luiz comentou, não é só a parte do direito. A gente tem que pensar a parte econômica, a parte da saúde das pessoas também, né? E todo o contexto, porque é um efeito cascata, né? Então a gente não pode tomar uma decisão friamente de um contrato, né, ou de uma situação individual. A gente tem que ver os reflexos que isso pode causar e também alternativas para chegar numa negociação, num acordo, né? Porque são coisas que, dependendo da situação, por exemplo, o show, né? Pode ser feito um show via live, né? Ou um show pode ser adiado por um período futuro, né? Então, dependendo da situação, a gente pode se adequar, né? E ver em formas conjuntas. Porque, na verdade, todos estão perdendo, né, com essa pandemia. Todos nós, direto ou indiretamente, estamos afetados. Então, eu acho que é um momento, né, das empresas, das pessoas, né, ter a solidariedade de ajudar as pessoas, né, e falar, olha, tudo bem, eu vou ganhar um pouquinho menos aqui, ou tá ok, eu não vou receber esse serviço na íntegra, eu posso fazer uma redução, mas eu vou entregar depois, e assim por diante, né? Eu acho que caso a caso, acho que é importante, né, a gente olhar sempre nessa forma conjunta, acho que é importante. E eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês, aproveitando, que é comum agora, muitos contratos, né, serem renegociados, ou até novos contratos, né, às vezes é um conceito de algum trabalho novo, né, porque muita gente pensa, bom, nessa crise os trabalhos estão parando. Para muitas pessoas sim, mas para outras são oportunidades de negócio, né? Então, e aí, um contrato novo, como que fazemos, né? Aí eu queria perguntar no quesito da assinatura.
porque se a gente pode fazer uma assinatura digital, agora sim, assinatura digital sem o certificado digital, né? Seria via aqueles aplicativos que, inclusive na SKZ a gente usa aplicativos também, eu sei que tem DocuSign, ClickSign, tem outros, né? Essa é uma pergunta da assinatura via aplicativo, sem uso desse certificado, né? Depois, se vocês quiserem comentar também com o uso do certificado, que é uma outra situação. E também os contratos, os aceites via e-mail, ou mesmo agora com o WhatsApp. Queria ver um pouquinho dessa linha, tá? Obrigado, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, é um tema que eu acho bem interessante, aí depois o Luiz ele complementa. Acho que eu vou me estender de novo, desculpa. Mas primeiro de tudo, acho que eu não poderia... Oi, Márcia. É ótimo isso. Não, eu tenho umas ideias sobre isso que eu quero compartilhar, mas antes de mais nada, eu não teria como concordar mais com a Adalberto de que é um momento de grande sensibilidade em relação ao contrato, né? E é muito importante a gente pensar que talvez valha a pena aceitar um prejuízo um pouco menor agora para um benefício futuro do que rasgar a relação contratual e ingressar na justiça, sendo que a justiça está com os prazos suspensos. Não que ela pare de funcionar, mas talvez mostre ainda mais a desnecessidade de uma conduta muito belicosa agora, não vale a pena brigar tanto. Mas é uma questão de sensibilidade. Então, Adalberto, sobre a assinatura, assim, claro, como advogado, você recomenda que seja utilizado um software que tenha assinatura com a raiz certificadora lá, tudo certinho, para que você, quando ingressar na justiça, não tenha nenhum problema. Mas do ponto de vista prático, talvez, e essa é uma reflexão minha, talvez não faça tanta diferença. Aí eu me estendo para explicar o porquê. Assim, do ponto de vista do direito, nosso Código Civil, ele fala que o contrato se forma pela comunhão, pela união de interesses das partes, né? O meeting of the minds britânico, assim, o contrato é quando eu quero, você quer, a gente fez um contrato. Você não precisa de um instrumento físico para formalizar o contrato, você não precisa de um e-mail, você não precisa de um WhatsApp. Existe um contrato que é exclusivamente oral. Recomendo que isso seja feito? Não, porque você teria que provar isso no futuro. Então, na verdade, os diferentes níveis de contratação, do contrato oral para o contrato feito por um áudio no WhatsApp, do contrato feito por uma mensagem de texto no WhatsApp, por um e-mail, por uma carta, por uma ligação, ele vai subindo. Talvez a ligação fique lá atrás. Ele vai subindo os graus de formalização, mas ao final e ao cabo, no final do dia, é uma questão de prova. Se você provar para o juiz que existe uma relação contratual, você está seguro. O que a matriz certificadora desses em softwares como o ClickSign faz é trazer um ponto dotado de fé pública que prova que existe um contrato. Mas se você conseguir provar para um juiz que existe um contrato, sim, não há problema algum. Por exemplo, a Júlia acabou de colocar uma questão. Sim, no caso de assinatura por e-mail, é válido? É plenamente válido, porque a lei não exige nenhum requisito de validade específico para contrato, exceto contratos específicos. Então, contratos em outros setores, setor financeiro deixa um pouco de lado, contratação de algumas questões consumeristas está em outro ponto. Estamos falando contrato em geral. Contrato não existe forma específica como regra. A regra é a liberdade. Então, tudo isso é válido. Mas tem algumas diferenças práticas muito grandes. Imagina que você tem uma confissão de dívida, e essa confissão de dívida é assinada, vamos pensar do pior dos jeitos, assim. A pessoa tem aquela assinaturazinha num PDF dela, ela vai lá e copia no seu documento e te manda por e-mail. Ou pior ainda, você... Não, melhor não explorar fraudes. Imagina que isso foi sincero, assim, olha, essa pessoa aqui, coloquei minha assinatura aqui. A única diferença, nesse caso, é que eu não recomendaria você entrar na justiça com a via executória, que é a via mais rápida, mas você entraria com a via mais devagar, que é a via da cobrança. Mas a diferença, ela é muito pequena do ponto de vista jurídico. Por quê? Você tem uma confissão de dívida, essa confissão de dívida foi assinada, ela foi congregada pelas partes, ou seja, ambos concordaram, você pode pedir o valor que te é devido. Uma coisa, e essa é a última parte da reflexão, que a gente esquece muitas vezes, é que a prova do pagamento prova também um contrato. E aí eu estava conversando com meu pai esses dias, estavam discutindo se houve formação de um contrato de seguro. Aí eu perguntei, o prêmio foi pago? O prêmio foi pago. Ora, mas por que você pagaria o prêmio se não tem uma relação contratual de base? Talvez aqueles termos exatamente do e-mail não foram concordados um a um, mas existe algum contrato de seguro, isso é certo. Então,
como advogado, eu não recomendaria usar certificações digitais que não sejam da raiz certificadora nacional, porém, se há formação de contrato, você está seguro do ponto de vista jurídico. E aí, completando a resposta da Júlia, sim, se for um contrato de prestação de serviço de saúde feito por um médico, por exemplo, não há nenhum requisito ou forma exigida em lei. Perfeito, o que o Marco falou. Primeiro, Adalberto, obrigado pelo convite, né? Agradecendo a você também. E pegando esse gancho aí do Marco, é exatamente isso. A questão dos contratos, você não precisa necessariamente ficar pensando que qualquer chave você tem que utilizar um certificado digital, ou qualquer coisa que você utiliza, obrigatoriamente ela tem que estar no ICP Brasil, né? Você precisa ter o ICP Brasil para você poder ter essa assinatura digital. A questão que a gente precisa olhar é apenas a forma. Por exemplo, se você tem a prova que você teve várias relações com a pessoa, desde um aceite por e-mail, para iniciar uma relação contratual, desde entregas, por exemplo, a SKZ acabou de me entregar a minha declaração de imposto de renda, e eu não falei nada, até pelo meu silêncio de ter aceitado isso, ou falar muito obrigado, eu não posso falar que eu não tive uma relação com ela acabou de declarar meu imposto de renda e eu fui aceitando, eu passei documentos para a SKZ me trouxe minha declaração como comprovante, aí eu não posso chegar na frente e falar, mas poxa, eu não assinei um contrato com você, como que vocês estão cobrando? A própria relação, ela demonstrou que a gente teve uma relação empresarial aí, teve uma contratação nesse sentido. E a partir daí, o contrato ele é válido. A grande diferença quando você utiliza um contrato com o ICP Brasil, né, com alguma certificadora de infraestrutura de chave pública para assinatura digital, é que você vai ter um título executivo extrajudicial. Qual que é a facilidade de um título executivo extrajudicial com essas formas que o Marco apontou bem? É a facilidade de você executar ele. Quando você não tem, você envia um contrato e a pessoa apenas entrega um aceite para você, eu aceito, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar todo aquele escopo que você trabalhou, mensagens, entregas por e-mail, documentos, conversas por e-mail, WhatsApp, o que for, ligações telefônicas gravadas se necessário, e vai entregar para um juiz. A partir daí ele vai ter todo um processo de cognição, né, que a gente chama, um processo de conhecimento. Ele vai conhecer a matéria. Isso é longo, demorado. No final, o que o juiz vai fazer? Ele vai dar uma sentença. Essa sentença, você vai pegar ela e entrar com um novo processo que chama cumprimento de sentença, para aí sim você reaver esse dinheiro. O que acontece quando você tem um extrajudicial? Você já tem a sentença na mão, você já entra com o processo apenas para reaver o dinheiro. Então, o que a gente fala que é a diferença das duas? O processo de conhecimento, que seria sem assinatura digital, o juiz fala o seguinte, eu vou ver se de fato a pessoa te deve. O extrajudicial, o título executivo, o juiz fala, eu já sei que se você deve. Ou você demonstra que você pagou, ou você demonstra que, na verdade, o valor está muito acima, não é isso. Mas você nunca pode falar que você não deve. Então, o processo, ele diminui, ele é mais rápido, e a chance de você pegar o dinheiro, ela é muito mais célere, é mais rápida e fica melhor. Então, assim, depende também da sua estratégia. E vai de acordo com o comportamento também de cada cliente, a cultura. Tem pessoas que a cultura é totalmente pegar um contrato e assinar, né? E aí por isso que as pessoas trazem as duas testemunhas, porque vira título executivo extrajudicial. Se não tiver, ela também não tem problema, é a mesma coisa do aceite no contrato, é um título executivo de conhecimento, em que a pessoa vai utilizar esse contrato. Mas, quando você tem essa testemunha, quando você tem um título extrajudicial, você tem uma facilidade de pegar esse dinheiro mais rápido. Então, é uma estratégia. Tem clientes nossos que a cultura é assinar, então a gente manda. Tem clientes que, às vezes, pelo escopo, a gente fala, nossa, uma proposta aqui está tranquila, a gente consegue lidar. Cada caso a gente leva de um jeito, mas sempre tendo uma segurança que a gente vai conseguir, sim, reaver isso, ou vai conseguir, pelo menos, renegociar isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. Agora, não precisa colocar, não acho que não vale a pena você perder uma relação, porque a pessoa não quer assinar por uma certificadora X, porque vai ter um certo custo. Não convém, vocês vão ter direito da mesma forma, é apenas assim, tenha provas com isso. Se você tiver provas que teve relação, não tem nenhum problema, vocês conseguem trazer o seu direito de uma forma bem tranquila, não vai trazer nenhum problema sobre isso. Bacana, achei que ficou bem claro, né, a explicação do Marco, agora do Luiz também, até entrando no aspecto
do título, né, extrajudicial. Só um detalhe que eu ia até aproveitar essa questão do título, né, extrajudicial, a obrigatoriedade de 2 testemunhas. Aí seria obrigado isso, Luiz? Aí que foi uma perfeita essa pergunta sua, porque você está falando uma coisa que o STJ acabou de decidir, acabou não, tem mais ou menos 2 anos isso, e ele fala o seguinte: quando você tem assinatura digital ICP Brasil, né, você tem essa chave, você não precisa mais das testemunhas, porque essa assinatura ela dá veracidade. A testemunha nada mais é para falar que aquilo teve uma veracidade. Aquela dívida, de fato, ela existe, é um título executivo extrajudicial. É como se aquelas testemunhas estivessem ajudando a dar uma sentença para você naquela hora. É um título, ele é exigível. Você já consegue cobrar ele diretamente. Como você tem uma chave que é certificadora, ela consegue, você não precisa mais das testemunhas. Então, essa chave, ela vai dar veracidade. A ideia é que, existem 3 formas de você trazer essa veracidade no título. Pelo tipo de chave, por questões de testemunhas e os contratos específicos em leis que você pede atos solenes. O que são atos solenes? Aqueles que você obrigatoriamente vai no cartório e o tabelião vai falar, de fato isso aconteceu, de fato isso é válido. Essas pessoas, elas conseguem trazer essa veracidade ao título. Então, quando você tem essa chave, você não precisa mais ter a testemunha, você já tem um título confeccionado. Então, eu acredito que um futuro próximo, a gente não vai estar mais utilizando caneta, vai ser a maioria dessas certificações e as pessoas vão conseguir resolver tudo isso. E vai ficar bem mais fácil, então você vai ter mais tranquilidade, você vai ter validade nisso, a pessoa não vai poder contestar essa forma. Ela pode contestar cláusulas que alguma coisa teve algum problema por conta, por exemplo, de um coronavírus, né, um fato que aconteceu futuro, né, que mudou toda a relação, mas não pode falar que ela não quis fazer uma relação com a pessoa, não quis fazer uma compra e venda, não quis fazer uma prestação de serviço. Então, isso dá mais veracidade e o STJ confirmou. Então, assim, se você mandar para alguém em CP Brasil, esquece testemunha, não precisa. Caso contrário, eu recomendo numa questão de facilidade judicial. Mas se o cliente não for uma pessoa ainda adepta a isso, eu não vejo também dificuldade ou enviar para uma assinatura, né, com testemunha, ou no pior dos casos, pega só o aceite e assinatura dele, que também você tem segurança. O importante sempre ter alguma prova. Agora, fazer um negócio oral, eu nunca recomendo. Perfeito. A gente está recebendo uma pergunta, Fabiana, tudo bem? Ela pergunta se podemos utilizar o termo de caso fortuito ou força maior como argumento para negociação e até para rescisão de contrato. Bom, a resposta para a Fabiana é sim, mas eu não aconselharia. E aí eu explico um pouco por quê. O caso fortuito ou força maior, em primeiro lugar, ele tem que estar previsto no contrato. Beleza, ele é um instituto contratual, embora a lei traga uma ou outra disposição sobre isso. Primeiro você olha no contrato. O segundo, e aí porque eu não aconselharia, usar o caso fortuito ou força maior para tentar rescindir o contrato, porque o histórico brasileiro nessa área ali é bem duro. Pouquíssimas coisas são, de fato, força maior. Então, os planos econômicos lá atrás não foram considerados, a mudança de moeda, tem casos muito grandes de tempestades, etc., que você pensa, mas espera, essa não é a definição de força maior, não foram considerados. Porém, é um argumento muito forte para você renegociar o contrato. O que acontece aqui tem uma confusão jurídica entre 2 institutos muito importantes. O caso fortuito força maior, ele serve para acabar o contrato de uma vez, sem culpa de ninguém. Mas, na verdade, a gente está diante de uma suspensão temporária da prestação do objeto de cada um dos contratos, né? Eu dei o exemplo da Smart Fit. Salvo os casos em que eu dei o exemplo do show, em que ele não pode mais acontecer, que é outro instituto, que é a impossibilidade superveniente da prestação. Assim, apesar de todas essas categorias jurídicas, o que eu recomendaria é só a negociação. Se você quiser a rescisão do contrato, você poderia fazer isso, talvez com base em argumentos mais sólidos, se você argumentar que a prestação se tornou impossível, do que, por evento de caso fortuito, ela não pode ser realizada. Tem umas distinções jurídicas que não sei se vale a pena abordar,
porém é um fundamento muito bom para renegociação. Eu recomendo renegociar o contrato falando, olha, mesmo que não tenha nenhum grande instituto jurídico aqui incidindo, mesmo que não seja força maior a Covid-19, vamos renegociar e vamos rediscutir as prestações, elas estão muito pesadas para mim. Perfeito. E o que o Marco também falou, a gente precisa pensar o seguinte, existem 3 categorias de contratos, né? Existem os contratos de consumo, os contratos cíveis e os contratos empresariais. Os contratos empresariais, você tem uma maior liberdade de você poder negociar com a pessoa. Então, assim, a questão da força maior e a questão da impossibilidade superveniente são as 2 formas de você fazer essa rescisão do contrato. Elas são mais fortes no direito de consumo, um pouco mais fortes no direito civil, mas não tanto no direito empresarial. Então, o que acontece? No caso da Smart Fit, por exemplo, a pessoa é consumidora daquele serviço. Então, a partir daí, a Smart Fit ela é obrigada a suspender o contrato, ou se a pessoa também quiser, não vai ter nenhum problema, porque já é mensalista, ela pode simplesmente rescindir. Mas essa suspensão, igual o Marco falou, ela é temporária. Daqui, vamos pensar, 6, 8 meses, ou a partir do ano que vem, no caso, quando tiver a vacina, ela já vai poder voltar a trabalhar normalmente, entendeu? Prestar o seu serviço normalmente. Então, ela pode voltar. O que ela vai fazer é cobrar. Nas questões dos contratos empresariais, você, às vezes, fechou com uma obra muito grande, por exemplo, uma empreiteira. Então, você simplesmente não pode falar, depois que ela contratou várias pessoas, contratou mão de obra, matéria-prima, contratou um monte de coisa, recursos, insumos, e ali isso vai gerar vários problemas. Então, assim, às vezes é melhor você suspender, tentar colocar as prestações lá na frente, utilizar, como o Marco bem disse, a força maior ou a impossibilidade como uma possibilidade de renegociar, de você tentar quebrar aquela algema daquela pessoa que não quer negociar de toda forma, ela quer falar para você cumprir aquele contrato. Aí você fala o seguinte para a pessoa, olha, a gente está num caso, sim, de força maior ou impossibilidade posterior, né, que aconteceu um fato aí que tornou o contrato impossível, você tem 2 formas. A gente pode renegociar para a gente continuar a relação, porque os 2 vão ganhar com isso, ou a gente pode trazer uma disputa judicial, que os 2 vão pagar caro com o advogado, os 2 não vão ter execução de serviço, ou seja, os 2 vão perder dinheiro, e no final das contas a gente vai gastar muito mais, não vai ter mais relação daqui para frente, e vamos sujar a nossa imagem lá no futuro com outras pessoas que possam nos contratar. O que você acha que é mais maleável para as 2 partes? Com certeza, essa forma de negociar. O legal dos contratos empresariais é isso, você tem mais leques de conversa. O direito do consumidor e o contrato cíveis, por exemplo, compra e venda, né, do Código Civil, ou locação, de pessoa física, esses contratos já têm um pouco mais de lei, então tem mais imposição. Então, se você não tiver nenhum regramento ali, você tem uma maior dificuldade, mas não quer dizer que traz uma impossibilidade. Então, assim, a gente tem que olhar isso como uma possibilidade de renegociar e não de ficar trazendo barreiras que vão trazer muitos mais problemas para os negócios. A nossa vida está continuando, querendo ou não, a gente está trabalhando, a gente está aqui fazendo live, trazendo conteúdo, a gente só está modificando a forma. Inclusive, por exemplo, a Smart Fit, ela está pensando em criar produtos, eu sei disso, que eu tenho um primo que está gerenciando lá, e em que eles vão tentar trazer o serviço, um FII bem menor, mas fazer aula online. Inclusive para pivotar o modelo de negócio deles. Então, é uma forma de, sim, de trabalhar e continuar a prestar serviço. Então, a gente tem que se reinventar, mas nunca parar. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Seguindo nessa linha, nos casos de eventual rescisão, por exemplo, quando a rescisão acontece... só um comunicado ou, por exemplo, alguns casos em que é feito o termo de rescisão, mas que no final não é formalizada, não tem aquela assinatura formal, ou vai a rescisão e fica um documento sem volta, sem ter a volta de um dos lados. Nesse caso, eu retomo a minha resposta à pergunta anterior. Foi aceita a rescisão? A resposta para essa pergunta é o que define o caminho jurídico que segue. Porque
a tramitação de detalhes de algum outro documento, ela não é muito boa. Inclusive, existe exemplos clássicos de batalha de formulário no direito, em que parece que as partes concordaram em alguma coisa, mas você não tem ideia, porque uma parte mandou o clausulado dela, outra parte mandou o clausulado dela, uma parte começou a pagar, outra parte começou a entregar, e aí ninguém sabe exatamente qual é o contrato que está lá no meio. Isso daí é exemplo clássico de comércio exterior, muito, muito interessante. Mas nesse caso da rescisão, né, de forma mais prática, se ela foi de forma unilateral, você precisa que a outra parte concorde, para que seja amigável, exceto se você tentar rescindir com algum argumento como, por exemplo, força maior, impossibilidade superveniente, que aí a outra parte não tem nem que se manifestar, porém, isso pode eventualmente ir para a justiça, que determinaria se foi rescindido ou não. E aí, se vai e volta, eu imaginei que você estava falando sobre a rescisão bilateral, né? A rescisão por mútuo acordo. Nesse caso, procure pelo menos o aceite da outra parte. Não precisa exatamente concordar em todos os termos da rescisão, embora, é claro e é óbvio, é o que se busca nessas situações. E se ambas as partes forem inocentes, é bastante provável que o contrato seja rescindido sem nenhum grande prejuízo, sem nada de mais grave para elas. Sim, perfeito. Sempre interessante também, Márcio, a gente trazer nos contratos as formas que a gente vai fazer essa rescisão, né, que a gente chama muitas vezes de justa causa. Então, quando você quer fazer uma rescisão, o ideal para você ter ciência, que a pessoa tenha ciência, por mais que seja unilateral, é você tentar comprovar que ela recebeu. Por e-mail é um pouco difícil fazer isso. Mas, por exemplo, se você enviar uma notificação, um correio, telegrama ou por cartório, essa pessoa vai pegar a assinatura dela. Então, ela não pode falar que ela não recebeu. Ela pode contestar que ela não aceita, que isso, na verdade, não foi uma decisão, por isso e aquilo. Mas se você justificou isso com o contrato e é uma justificativa plausível e você informou, ela já não pode mais falar assim, eu não sabia. Então, você consegue quebrar isso. Então, a notificação, geralmente, ela tem até que vir dentro do contrato como uma forma de das partes se comunicarem e você ter certeza que, de fato, ela assinou, que foi tudo certo, ela tem ciência daquilo. Entendido. Muito bem. Muito bom. De forma geral, então, os contratos aí para que a gente possa pensar nesses assuntos nessa época, né, atentar aí com alguns detalhes e de possível acordo e conversas com as partes, né? Com certeza, a gente tem que sempre tentar entrar em acordo, conversar, entender qual que é o outro lado da parte e eu acho assim que a advocacia ela tem que trabalhar da mesma forma que a contabilidade hoje trabalha. A contabilidade não espera vir uma multa de alguma coisa, de um tributo, de alguma coisa. Vocês chegam na parte de prevenção, vocês entendem e vocês vão cuidando dia a dia daquela empresa, vocês vão fazendo os recolhimentos devidos, justamente para não dar nenhum problema. Então, vocês estão conversando, vocês são um intermediador entre o fisco e o seu cliente, isso é legal. Então, quando as partes têm problemas, o legal do advogado também ser esse intermediador, para não deixar chegar no juiz, porque ele está conversando com os dois, as duas pessoas que representam a empresa, então ela está entendendo justamente o que está acontecendo. O juiz, infelizmente, não tem tempo para ter essa conversa, né, esse feedback das duas partes. Então, ele não vai conseguir, por tanto de demandas que ele tem, tanto de processo, ter isso que o advogado muitas vezes possa ter. Então, se a gente conseguir acompanhar as pessoas, conversar, a chance do negócio continuar e às vezes até melhorar, a gente conseguir explorar uma alternativa muito melhor, é muito grande. Então, a chance de sucesso é maior. E a gente evita multa. A gente tem que pensar que multa, por exemplo, não é uma questão para você se enriquecer. Multa, você coloca justamente a pessoa não descumprir. Então, se vai acontecer o descumprimento, você já chama a pessoa para conversar e você restabelece a relação. Ou seja, você demonstra uma boa fé, você demonstra que você quer continuar com aquilo, isso nunca vai trazer problema. Vai estar todo mundo andando direitinho no negócio e a gente consegue ter bons resultados dessa forma.
Uma consideração, mas é sobre um dos temas anteriores, mas só por curiosidade, né? A gente trabalha muito com o que é tradicional, com o que a gente está acostumado, sem motivos muito grandes, né? O fato e aí eu me refiro ao tema das duas testemunhas. Como o Luiz explicou muito bem, as testemunhas são uma forma de dar publicidade ao negócio. Olha, isso aqui existiu mesmo, 2 pessoas atestam que isso existiu. Só que isso não faz sentido faz muito tempo, faz pelo menos 15 ou 20 anos que isso não faz sentido algum. E aí, porque você consegue provar de outras formas o contrato, e agora com a assinatura digital, e pedir para alguém assinar não faz realmente sentido algum. E aí, citar um exemplo clássico, porque ter testemunhas era muito importante por muito tempo na história. E aí eu citar o contrato da compra das terras lá do Luxemburgo, do país que eu morava, que ele tem 2 assinaturas, né, a parte que compra e a arquidiocese que vende, e tinham mais 6 testemunhas, porque era o bispo local, era lá o Vaticano, era o conde de não sei aonde, aí quem tomava conta da França assinou, e quem tomava conta da Alemanha assinou também. O contrato, ele tem 1 página, e ele tem 6 timbres no final dele e as 2 assinaturas lá. E é fantástico, por quê? Porque isso prova que a igreja, os poderes da França e da Alemanha, enfim, entendam França e Alemanha em 900 depois de Cristo. Não tinha nem França, nem Alemanha. Mas enfim, os francos e os germânicos conheciam, o Vaticano conhecia, ou seja, quem precisava, e a igreja, né, que tomava conta das terras, sabia. Aquilo fazia muito sentido. Hoje em dia, é um resquício jurídico que, quem sabe, o Covid não antecipe o fim dele. Muito bom, muito bom. Queria agradecer aí a presença de vocês, Luiz, Marco, muito bom aí bater esse papo com vocês. A gente está um pouco distante nesse período aqui, mas logo estaremos próximos aí, juntos, dividindo aí a sala lá. Queria também fazer uma pergunta, né, já antecipando um pouquinho uma próxima conversa, né, do que vocês que trabalham com startups e essas empresas inovadoras, o que tem de novo aí no mercado para que a gente possa acompanhar ou até ter um pouco de contato com essas novas empresas que estão chegando agora, já pós ou entre período Covid aí. Telemedicina, fintech. Brincadeira, a gente conversando com alguns colegas do ecossistema, estavam falando sobre o interesse de montar umas startups de health tech, né, porque saúde está mais do que em evidência, e um dos temas era a telemedicina. E claro, fintechs que forneçam serviços financeiros melhores do que os atuais vão ter um espaço gigantesco no Brasil, ainda mais problemas econômicos, fuga de capital estrangeiro, etc. Vai ter muita coisa nova. Mas isso é o mais novo do novo, assim, o que a gente ouviu essa semana que tinha gente trabalhando. Não sei se o Luiz tem uma impressão de uma outra área que também esteja bombando, se desenvolvendo agora. É praticamente isso, health tech, fintechs e qualquer empresa hoje que trabalha muito com dados, né? Então, qualquer coisa de inteligência artificial, machine learning, as empresas estão crescendo muito nesse sentido. Então, estão sendo as novidades. Uma novidade interessante também, que é bom apontar, que hoje é dia 24, mas amanhã, na verdade já entrou em publicação também, a questão do Inova Simples, né? Que você tenta facilitar agora em junho, as startups para conseguir fazer tentar desburocratizar, né, para elas conseguirem ter uma maior acessibilidade, para conseguir registrar sua marca mais fácil. E agora vai ser um pouco interessante saber, porque a lei falava uma coisa, agora em tempos de Covid está um pouco mais difícil, a gente não sabe como é que vai ser a questão estrutural. Mas assim, o que a gente está tentando entender é se determinadas leis, a gente até pretende falar mais sobre Inova Simples, essas coisas em um outro momento,
como essas leis elas vão conseguir ter efeito agora em tempos de Covid, né? Se a gente vai conseguir ter essa eficiência, o que a tecnologia ela vem para trazer isso? Então, por exemplo, está tendo alguns negócios em vários tipos de segmentos que eles querem trazer a tecnologia justamente para facilitar. Uma das coisas que a gente estava conversando muito, que agora ficou um pouco parado no Banco Central, era a discussão com eles e a CVM sobre o Open Banking, né? Sobre a facilidade que as instituições financeiras poderiam fazer operações entre elas, que facilitaria muito mais as transações entre as partes. Isso ajudaria muito as fintechs também. Então, assim, o que a gente está vendo é justamente esse crescimento tecnológico, uma maior desburocratização, mas se está desburocratizando, então justamente você tem que saber regulamentar isso bem dentro das relações contratuais, dentro das relações empresariais. Então, a gente vê muito a partir disso. E estão vindo possibilidades, né? Por enquanto, um governo que tem muitas críticas, mas na parte assim, comercial conseguiu desburocratizar um pouco mais. Não, vamos ver como é que vai ser isso aqui agora, porque está tudo fechado, está todo mundo em home office, está diminuindo as coisas, mas o que a gente precisa saber é readaptar novas culturas. E a partir daí a gente consegue entregar um resultado bom para todo mundo e a gente consegue viver novamente muito melhor, com mais eficiência. Sim. E com relação a crédito, né? Então, as empresas e os empresários, talvez, nesse período, precisam de buscar alternativas aí com relação a crédito. Aquela modalidade de crédito nova, é uma sociedade simples, né? O Luiz que entende mais disso, mas é a sociedade de crédito. Isso, é a empresa simples de crédito. Ela veio com a emenda, a Lei Complementar 167, né? Na verdade, ela só acrescentou algumas coisas da própria Lei do Simples Nacional. A empresa simples de crédito, ela, na verdade, ela foi criada que ela tem o mesmo patamar de questões de controle de juros igual aos bancos, mas ela é uma empresa. Então, ela é uma empresa justamente para fomentar as pequenas e médias empresas. O ME, o EPP, por exemplo, o próprio MEI, né? Ela vai ajudar essas empresas emprestando créditos. E esse empréstimo de créditos, ela pode emprestar até no máximo a receita bruta do EPP, né? Que hoje estaria entre 4 milhões e 800. O pessoal da contabilidade me corrija se eu estiver equivocado nos números. Então, você poderia até ter esse valor e poder emprestar utilizando as mesmas regras que o banco pode utilizar. Só que qual que é a grande questão essa? Você tem a mesma maleabilidade dos bancos, mas você não vai utilizar a mesma questão dos bancos. Então, você vai tentar trazer uma comodidade, que é o que a gente espera, de crédito muito maior, com juros muito menores. Então, você tem uma maior maleabilidade, justamente para você poder fomentar as pequenas empresas. Então, como você já tem aquele valor que no passo você pode emprestar 4 milhões e 800 mil, que é o teto, quando você empresta, você vai colocar naqueles juros que você vai competir com os bancos e você vai ter um resultado melhor do que eles. Então, é uma forma de você fomentar e não deixar que as pequenas empresas elas fiquem reféns dos bancos. O que é o grande problema do Brasil? 90% do crédito no Brasil ele é controlado por 5 bancos apenas. A concorrência ela chega a ser desleal nesse sentido, que você acaba caindo nos juros dos bancos e você não tem muito o que fazer. Então, uma empresa simples de crédito, ela ajuda nisso. A grande questão é que a gente não está vendo muito essa criação. Não sei se é por publicidade, se o pessoal está sabendo. Até uma pergunta que eu faria para esse caso, como que está? Se alguém já procurou, vocês falaram, eu quero iniciar uma empresa simples de crédito, na parte de contabilidade, vocês podem me ajudar. Isso a gente não está vendo na publicidade, mas a gente vê que é uma forma que sim vai ajudar bastante os empresários, para quem precisa de fato de crédito e não quer cair nas mãos dos bancos. Sim, esse é um tema que a gente começou a olhar nessa época aqui, principalmente, e queria até convidar aí para um próximo bate-papo para a gente tratar desse assunto. Que eu acho que é interessante e vem bem em tempo aí para poder contribuir com a economia, as empresas aí, porque eu acho que é uma alternativa além aos bancos, né, que é difícil acesso, é uma complicação, uma burocracia aí que quem já precisou, quem teve que ir atrás sabe como é. Tá bom?
Já passou rápido, 1 hora, muito rápido. Queria agradecer aí ao Dr. Marco, ao Dr. Luiz, da Costa e Garcia Advogados, pela participação e esclarecimentos aí. Bom ver vocês. E vamos marcar a próxima. E agradecer imensamente. Estamos sempre à disposição para a próxima, para as que vierem, e foi um grande prazer conversar contigo. Ainda tinha muito mais coisa para a gente falar, então o assunto não se esgota tão rápido, mas foi um grande prazer conversar com vocês, e é bom revê-lo, saber que está tudo bem, mesmo nesses tempos difíceis, as coisas ainda estão andando. Sim. A gente agradece muito, Márcio, muito obrigado pelo convite. A gente está à disposição para novos papos, né? A gente pode continuar conversando o que precisar. A gente também deixa aqui, se vocês preferirem aceitar, a gente pode também colocar aqui os nossos contatos, nossas redes sociais aqui no chat, se alguém quiser conversar conosco também, tiver alguma pergunta. Mas vamos continuar fazendo mais live, passando mais conhecimento, e sim, eu acho que é uma grande oportunidade da gente disseminar essa questão da empresa simples de crédito. Vamos fazer, sim, agradecido, o que precisar da gente, e na próxima live vamos fazer uma combinado, que depois da gente fazer live em conjunto, contabilidade e direito, você vai fazer uma live para nós também, Márcio, sobre exercícios que a gente vai fazer em casa. Você tem que nos ajudar também a entrar na vida saudável, porque essa é a única parte ruim de ficar em home office. Com o maior prazer, vamos sim. Eu estou esperando essa live, Márcio. Desculpa, eu preciso saber como manter a forma em home office, como praticar 3 modalidades diferentes de esporte sem sair de casa. É um desafio, precisamos inovar nisso também. Mas tá dando ainda, consegui fazer um pouquinho sim.